Daniel capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 7. Daniel capítulo 5, a partir do versículo 7. Do versículo 7 ao versículo 14. Amém? Eu vou ler um versículo, os irmãos leem o próximo. Daniel capítulo 5, a partir do versículo 7 ao versículo 14. Não vamos ler todo o texto, porque é um texto um pouco longo, mas os irmãos que são estudantes da palavra, amantes da palavra, já conhecem essa história que está nesse texto. Não diz assim: o rei ordenou em alta voz que fossem chamados os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro de ouro puro, para pôr no seu pescoço, e será o terceiro homem mais importante no meu reino. Com isso, o rei Belsazar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. Há aqui no seu reino um homem que tem espírito dos santos deuses. Nos dias do seu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, o rei, o constituiu como chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: é você aquele Daniel dos exilados dos judeus, que o rei meu pai trouxe de Judá? Amém. Oramos nesse momento. Senhor Deus e eterno Pai, Jesus, eu sou grato a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, em que mais um dia, Pai, mais uma manhã, Senhor, mais uma oportunidade única, Senhor, de estarmos, ó Pai, aprendendo da Tua palavra, Jesus. Senhor, nesta manhã, ó Pai, que o Teu Espírito, Senhor, possa envolver esse ambiente, Senhor. Possa envolver, ó Pai, a cada crente que aqui se encontra, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que o nosso coração, que a nossa alma, Senhor, esteja envolvida, Pai, nesse projeto de aprendizado, Senhor. Deus eterno, abre o entendimento de cada um dos Teus servos, ó Pai. Abre o meu entendimento, Senhor. Meu Deus, abre a porta da palavra, Jesus. Revela-nos nesta manhã, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. E que nós sejamos, ó Pai, renovados, restaurados, curados, sarados. Meu Deus, pela Tua palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor,
Começa operando de uma forma especial, Senhor. Nesse trabalho que continua, que começou ontem e continua hoje, ó Senhor. Eu te peço, ó Deus eterno, nessa manhã, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome, Pai, que Teu Espírito Santo venha batizar, ó Pai. Meu Deus, que Teu Espírito Santo venha curar nesta manhã, Senhor. Que haja milagres, Senhor Deus, através da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, oramos nessa oportunidade, Senhor, crendo, ó Deus, que o Senhor já está operando, já está agindo, já está movendo, Pai. Já está agindo de uma forma poderosa, Senhor. Então nessa manhã, ó Pai, eu coloco por terra, Pai, toda a barreira, Senhor. Todo o impedimento, ó Deus, toda a seta contrária, Senhor. Meu Deus, eu já repreendo agora todo o mal, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, nesse dia, Pai, venha quebrar toda a cadeia, Senhor. Oh, remaia somedecaia sondecanto regaia sé. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, meu Deus, que tudo que está sendo planejado, arquitetado nas trevas, Senhor, contra a vida, ó Deus, daqueles que estão nesse ambiente, ó Pai, meu Deus, que seja colocado por terra nesta hora, Pai, pelo poder do Teu nome, Jesus, eu já coloco por terra, Senhor, porque há poder, ó Pai querido, há poder no Teu nome, há poder na oração, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, continua conosco, Senhor, nesse dia o que eu te peço, Pai, é em nome de Jesus. Querido, podemos assentar. Aleluia. O tema que me foi concedido nesse dia é o obreiro e a disciplina da oração. Eu quero ampliar um pouco mais a igreja e a disciplina da oração. Porque esse tema Deus colocou no coração do nosso pastor, irmãos, é um tema que ele, na nossa atualidade, ele realmente fala, às vezes falamos muito, pregamos muito e fazemos pouco. Pregamos muito, falamos muito e realizamos pouco. Porque o próprio tema já diz disciplina. Disciplina tem diversas variações ou aplicações dessa palavra. Mas um contexto dela, uma palavra, um derivado do significado que ficou no meu coração, seria o quê? Denominar-se qualidade de seguir com firmeza, apesar das circunstâncias. A qualidade de seguir com firmeza, apesar das adversidades. E aí Deus colocou no meu coração Daniel. Por que Daniel? Se nós lermos o versículo, eu vou repetir esse versículo que nós lemos, esse texto, do versículo 13, nos diz assim: quando o rei Beltesazar se aproxima dele, é você aquele Daniel? Ou seja, você ainda é aquele Daniel? Você ainda é? Eu procurei diversas traduções da Bíblia, NVI, procurei na King James, procurei na atualizada, na Nova Almeida atualizada, fui na Bíblia até no grego, procurei essa versão, e eu procurei até no dicionário hebraico, para compreender um pouco mais, e chegar mais um pouco mais perto da língua original, porque o original seria o hebraico, mas como Daniel foi escrito em 2 idiomas, o hebraico e aramaico, então eu fui procurar nas fontes de informação, porque o rei estava perguntando da seguinte forma: tu ainda é realmente aquele Daniel? Bom, quando olhamos para o contexto, nós temos que ir para o capítulo 1. Por que o rei fez essa pergunta? Porque já tinha se passado, já estava no 3º rei da Babilônia. Estava no 3º rei da Babilônia. Diz o contexto de alguns comentaristas que Daniel já tinha 70 anos. Então não era mais uma criança. Daniel foi levado para o cativeiro com 12 a 17 anos de idade. Daniel foi levado, ou seja, ainda muito moço, ainda muito jovem, ainda uma criança, um adolescente. Só que na cultura judaica não é mais criança. A partir dos 13 anos não é mais criança. Na cultura judaica não se tem como mais criança. Pelo contrário, a criança que eles têm lá de 3 anos de idade, que se começa a aprender dentro da cultura judaica. Com 3 anos de idade se começa a criança a aprender as letras sagradas.
Mas só que com um ano, aí eu vou para a história hebraica, a cultura hebraica, com um ano a mãe já começa a ensinar, porque é hábito, quem ensina é a mãe, e isso está na variação da palavra do nome de Eva, que ela é aquela que cuida, aquela que amamenta, aquela que ensina, ela é uma fazenda, e isso trazendo o seu nome do hebraico, a variação do seu nome do hebraico. Por isso que Paulo, quando vai falar para Timóteo, lembra das sagradas letras que te foi ensinada. Aí ele menciona quem? Duas mulheres. Quais são as duas mulheres que ele menciona? A mãe e a avó e a mãe. A mãe e a avó e a mãe. Então, queridos, olhando quando Daniel chega numa cidade onde não era povo dele, Daniel capítulo 1, não era povo dele, não era nação dele, olhando para a sua terra, que tinha sido destruída, Daniel foi levado e quando ele chega, é interessante que o rei manda escolher, entre os príncipes, entre os nobres, homens de qualidade, jovens de qualidade, e é escolhido Daniel e seus 3 amigos, ou seja, ele é escolhido para aprender a cultura judaica, o costume judaico, as leis, os mandamentos, tudo que envolvia o Império Babilônico, Daniel tinha que aprender. Se olharmos no capítulo 1, nós vamos entender que quando Daniel chega, Daniel é escolhido, ele e seus amigos, porque eu quero enfatizar aqui mais Daniel, quando ele é escolhido, e Daniel foi separado para poder aprender. Daniel foi levado não porque ele queria, primeiro porque Deus já tinha falado que iria acontecer através de Jeremias. E quando ele é selecionado para aprender, e é colocado diante dele, porque era uma das leis, que aqueles que fossem destinados a aprender toda a cultura judaica, eles deveriam se alimentar de todo o banquete do rei. O que o rei comia na mesa, eles deveriam comer. Eles iriam ter o do melhor. Não só no termo de alimento, mas eles iriam ter o melhor. Em todos os sentidos. Iriam ser criados de uma forma que pudessem aprender de tudo. Mas se olharmos para o restante do pessoal, ou o restante dos seus irmãos, eles foram levados para um outro local. É tanto que é lá no meio deles que Deus levanta o profeta Ezequiel. Mas olhando para Daniel sendo conduzido ao aprendizado, Daniel com 13 anos de idade, já tinha uma certa maturidade, um certo conhecimento. Porque se olharmos para quando Jesus foi levado ao templo, para ser apresentado aos sacerdotes, Jesus tinha 13 anos de idade, 12 anos de idade, isso é o próprio Lucas, e Jesus expôs as Escrituras, Jesus expôs o seu aprendizado, e quando eu olho para Daniel, eu vejo Daniel, quando ele vê tudo que é apresentado diante dele, ele não se recusa a não aprender, mas ele se recusa a participar do banquete que havia, ele não se recusa a aprender, porque eu começo a aplicar aqui, irmão, que tudo que começa a acontecer na nossa vida, quando nós estamos, o reino de Deus está em nós, que tudo que acontece na nossa vida, quando o reino de Deus está em nós, o reino de Deus está em nós, ele não está entre 4 paredes, ele tem que estar em nós, o reino de Deus. Há uma contribuição para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8. Ou seja, tem um aprendizado para a sua vida. Quando o reino está em nós, então Cristo está em nós e nós somos guiados por eles. Então, Daniel no cativeiro, Daniel não se recusou ao aprendizado, ele se recusou a participar do banquete da mesa. E Daniel chamou um dos chefes da eunuco para que ele pudesse se alimentar de vegetais, não participasse da comida, do vinho, da carne.
da carne. Alguns historiadores chegam a dizer porque aquilo, antes de vir passar por Daniel, era apresentado aos deuses da Babilônia. E Daniel, como um bom judeu, porque o primeiro livro que o judeu aprende é o livro de Levíticos. O primeiro livro que ele aprende a estudar, a primeira letra que ele aprende a estudar, aprender, a desenhar, que ele aprende estudando, a desenhando, é uma letra do livro de Levíticos. Então Daniel tinha dentro dele algo que não podia ser como tirado. O que era? A palavra. A palavra já estava dentro dele. Então, querido, aonde nós estivermos, e o que nós formos aprender, onde formos conduzidos, algo tem que estar em nós. O quê? A palavra. A palavra tem que estar em nós. A palavra tem que prevalecer. Daniel tinha 13 anos. Permita-me aplicar isso aqui a um novo obreiro, ou a um novo crente, ou a um novo membro da igreja. O seu caminho a trilhar é pela palavra. O seu caminho de aprendizado é pela palavra. E como bom judeu, e como a mãe que ensina, a mãe ensinou algo mais forte ainda, que era o caminho da oração. O caminho da oração, irmão. O caminho da oração. Se você olhar para Daniel 1 capítulo 8, vai dizer que Daniel colocou no coração um propósito de não se contaminar com aquilo. Passou-se o projeto de aprendizado, era 3 anos. 3 anos para se formar, aprender o dialeto dos caldeus, aprender o aramaico, aprender a língua acadiana. Ele tinha que aprender o que os astrólogos faziam, aprender o que os feiticeiros faziam. Ele tinha que ter conhecimento, ele tinha que ter formação. Então ele não se recusou a aprender. E tem pessoas hoje que se recusam a aprender a palavra, se recusam a aprender o caminho a trilhar. Tem pessoas que hoje que se recusam a aprender isso aqui, aprender o princípio básico. O princípio básico. Então ele se recusou, não foi, Deus deu, diz o texto, Deus deu graça. Deus deu graça. No final de tudo aquilo, diz que eles estavam mais formosos, mas é interessante que quando eu fui procurar, pesquisar um pouco mais, diz que eles estavam mais doutos, ou seja, mais doutores, mais sábios, eles tinham mais inteligência, mais sabedoria do que os demais. Aí alguns comentaristas chegam a dizer, não, porque dentro da cultura dos caldeus, dentro da cultura dos babilônicos, existiam entre eles que aqueles que se alimentassem da comida do rei, e seguissem tudo aquilo que era passado por eles, eles iam ter capacidade de absorver mais informação, de serem mais sábios, mas foi ao contrário. Daniel não seguiu o costume da época, a cultura da época, procurou servir ao Senhor, obedecer o mandamento, e Deus lhe deu graça que foi achado nele aquilo que os demais não tinham. Quando nós nos colocamos na disciplina, começamos a seguir a disciplina de Deus, apesar das adversidades, Deus nos dá vitória. O Senhor nos dá vitória. No capítulo 2 de Daniel, é interessante que observamos que o rei tem um sonho. Naquele sonho que o rei tem, o que acontece? É interessante, no capítulo 1, nós não vemos a menção de Daniel orando ali. Irmão, mas não tem como tirar isso de uma pessoa que aprendeu. Não tem como se tirar a oração de algo que já está na alma dele. Se nós olharmos para Agar, quando ela saiu da casa de Abraão, sem a bênção de Abraão, diz a história que ela se afastou do seu filho porque a água acabou. E quando ela se afasta, diz o texto que Deus ouviu a voz, o choro do menino. Nós observamos que Abraão é aquele que ensinou na sua casa o quê? O caminho da oração. É interessante que observamos um texto um pouco mais adiante, depois que Isaac nasce, que Isaac orava a Deus. Isaac buscava o Senhor. E é interessante dizer assim, quando Isaac estava no campo orando, quando ele levanta os olhos, quem ele vê? Ele vê
a sua bênção chegando, ou seja, apontando para a oração. Ou seja, o que aprendemos com isso? A oração, ela está dentro da alma de um judeu, dentro da alma de um hebreu. A nossa fé, ela vem do judaísmo, ela vem do povo. Jesus falou para a mulher samaritana, a salvação vem de quem? Dos judeus. Jesus não é brasileiro, irmão. Jesus não é brasileiro, Jesus não é americano, Jesus não é francês, Jesus é judeu. Jesus é judeu. E Jesus foi quem mais ensinou esse caminho. Se observarmos quando Jesus está na casa de Levi, formando os seus discípulos, o seu apostolado, os seus apóstolos. Jesus foi levado para a casa de Levi, que Levi ficou tão empolgado com aquele convite de Jesus, que ele deu um banquete. E chegam os fariseus, e chegam os escribas e questionam Jesus: por que que os teus discípulos, e olha que não estava nem formado total o apostolado ali, por que que os teus discípulos não jejuam, não oram, e por que só vivem comendo, bebendo em festa? Jesus disse: olha, e como é que eles podem estar tristes enquanto o noivo está com ele? Por que que eles mencionam isso? Porque foi o seguinte, porque era o costume da época deles orarem nas praças públicas, expondo. Quando iam para o templo, oravam em voz alta. Em voz alta. Já Jesus era diferente. Quando eu olho para Lucas vai falar o seguinte: Jesus tinha um hábito de levar os seus discípulos para o Getsemane. Jesus não levava para orar no templo, Jesus levava para o Getsemane, um lugar onde eles não viam. Jesus levava os seus discípulos para oração. Aponta na Bíblia Jesus orando com eles dentro do templo. Agora me mostre se você não acha Jesus levando eles para orar no Getsemane, no monte. Jesus prega no templo, Jesus prega na sinagoga, mas Jesus leva para orar em outro lugar. Aí quando vão questionar Jesus só lhe entra no teu quarto, Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. E ora. Jesus começou o seu ministério orando. Jesus terminou o seu ministério orando. A última oração na cruz. Começou no monte, terminou na cruz orando. A oração. Então a oração está dentro do coração de um judeu, irmão. Está dentro do coração, dentro da alma, não tem como tirar isso. Por isso, quando eu olho para Daniel, eu vejo ele um tipo de igreja. Daniel capítulo 2 tem um grande acontecimento. O rei tem um sonho, aquele sonho tira ali o sono. E ele chama todos para que venham dar a interpretação. Ninguém consegue dar a interpretação. Ninguém consegue trazer a clareza. Ninguém consegue dar luz àquilo que o rei tinha sonhado. É interessante quando o rei chama os seus magos, diz: olha, vocês me dão a interpretação. Aí os magos: me dá, o que o senhor sonhou? Disse: eu não sei. Nós não sabemos, então precisamos que o Senhor nos passe. Que sonho que é, para que nós possamos te dar a interpretação. Aí o rei fala: não, vocês que têm sabedoria, têm o espírito dos sábios, vocês vão me dar essa interpretação. Quando nenhum deles conseguem, o rei libera um decreto que todos os magos, todos os sábios, sejam mortos, sejam exterminados. Isso chega ao guarda. O guarda vai até Daniel. Daniel pergunta: o que está acontecendo? Capítulo 2. Quando Daniel sabe do que está acontecendo, ele diz: não, me leva à presença do rei. E quando ele se aproxima, ele diz: não, dar-me um tempo. Por quê? Porque ele tinha certeza que Deus poderia trazer à luz o que estava escondido. Trazer à luz aquilo que só Deus tinha dado para o rei. Daniel convoca os seus amigos para a oração. Aí nós vamos ver a primeira luz, onde Daniel convoca os seus amigos para a oração. Até esse exato momento não tinha acontecido essa palavra, oração. Mas no capítulo 2, depois do sonho do rei, Daniel enfatiza isso. Ele pede um tempo para orar. Mas isso já estava nele, irmão. A oração já estava nele.
Daniel pede um tempo, convoca os seus amigos, vamos orar. Pede um tempo. E quando Daniel vai orar a Deus, Deus revela a Daniel o que está acontecendo com o rei. Porque o rei sonhou sobre 4 impérios que iriam se levantar. Por isso que isso perturbou o rei. 4 impérios queriam se levantar. E o rei não tinha nem noção do que seria. E Deus revelando a Daniel esse sonho, Deus dando a interpretação desse sonho a Daniel, Daniel pede para se apresentar ao rei, irmão. É interessante que quando observamos essa fala de Daniel, nós vamos entender o seguinte, que Daniel sabe que tem coisas, irmãos, que nós só vamos obter resposta através da oração. Não adianta conhecimento secular, não adianta estudo secular, não adianta o seu próprio conhecimento. Só através da oração que Deus vai dar uma direção, uma revelação, um sinal. Tem coisas que acontecem na nossa vida, que nós só resolvemos com oração. Tem coisas que acontecem na nossa casa, que a gente só consegue resolver com oração. Tem coisas que acontecem nas nossas igrejas, onde nós pastoreamos, onde somos membros, que só se resolve com a oração. Com a oração. Por isso que é uma luta tão grande contra a oração. Há uma perseguição contra aqueles que oram. Há uma perseguição contra aqueles que oram, que aqueles que buscam. Você vê que orar não é fácil. Você orar 10 minutinhos, 30 minutinhos é muito fácil. Agora ore 1 hora, ore 2 horas, ore entre um propósito, que nem Daniel, entre um propósito de oração. Muitos começam, mas poucos terminam. Muitos começam junto. Estou contigo, estamos juntos. Mas não está. Estou nessa luta com você. Estou nesse propósito contigo. Vamos em busca da luta, vamos em busca da vitória. Mas não está. Se você olhar para o dia de Pentecoste, quantos começaram num propósito de oração, que Deus falou, ficai em Jerusalém, até que nós sejamos revestidos de poder. Qual era o propósito? Buscar em oração. Alguns comentaristas querem dizer que começou com mais de 500 pessoas. Ficou 120. Onde estava o restante? Onde estava o povo? Onde estava a perseverança? Por isso que o tema é disciplina. Permanecer com perseverança, apesar das adversidades. Olha Jesus quando leva os discípulos para o monte da oração, Getsemane, que Lucas fala, era de costume. Jesus levou os 11, porque um já tinha saído, não estava mais os 12. Foram 11 para a oração. Diz Lucas, os 4 evangelhos relatam esse contexto, essa história. Mas diz Lucas que Jesus tinha um hábito de levar eles para aquele lugar, para descansar, para orar, para ter comunhão. Levou 11. A casa das oliveiras, ou a casa do azeite. A casa do azeite. Quando chega lá dentro, Jesus diz, Lucas fala, orai. Lucas diz, a expressão ali é para todos, orai. Jesus pega os 3, Pedro, Tiago e João, e leva para o jardim. Para o jardim. Deixa, quantos na casa? Eram 11. Na casa. Dentro da casa, onde se esmagava a azeitona. E leva os 3 para o jardim. Chegando no jardim, Jesus deixa os 3 aqui, diz assim, orai comigo. Aí diz o texto, e ele saiu o tiro de uma pedra, ou seja, ficou distante em que eles pudessem visualizar e ouvir a oração de Jesus. E ouvir a oração de Jesus. É tanto que eles escreveram o que eles ouviram. Eles escreveram porque eles ouviram a oração de Jesus. Pedro foi que é o primeiro evangelho a ser escrito. Então Pedro relatou aquele que estava ouvindo a oração de Jesus.
E diz o texto, e Jesus deixou e foi orar. E quando Jesus orava, Jesus derramava a sua alma, porque ele sabia o que iria acontecer. Jesus sabia que só com a oração ele poderia vencer, ou passar por aquele problema, ou passar por aquele cálice. Ou seja, a oração iria fortalecer ele, irmão. Por isso que os fariseus gostavam de orar em voz alta, para todo mundo ver eles orando, porque eles queriam aparecer. Eu disse, vocês já estão recebendo o seu galardão, viu? Porque o povo está vendo. Mas lá no Getsemane ninguém vê você orando. No Getsemane ninguém vê você orando. Ninguém está te vendo pelas madrugadas. Ninguém está te vendo você na sua casa. Ninguém está te vendo você com o seu propósito. Ninguém está te vendo. Mas diz Lucas, e os anjos vinham. É nessa hora que o anjo vem, irmão. Aí se cumpre o livro de Apocalipse. Ele pega a sua oração e sobe com salvas de prata, com um cheiro suave. É no oculto. Jesus disse, só entra no teu quarto, fecha a porta, ou seja, é em oculto. A oração te fortalece, é no secreto, não é no visível. A oração te renova, é no secreto. A oração vai te colocar de pé, quando você está lá na sua casa. É lá no seu quarto. Aleluia. Por isso que eu torno a enfatizar novamente, Deus colocando esse projeto no coração do pastor, a oração, a persistência, irmão. Porque a igreja, a nossa igreja, a atual igreja no nível mundial, ela está em decadência de oração. Ela está em decadência. Está em decadência. Então Jesus deixou, depois Jesus volta, Jesus volta a primeira vez, e eles estão dormindo. Vigiai comigo. Orai, vigiai, para não cair em tentação. Irmão, tem muita gente caindo. Como assim, pastor? Irmão, quando se fala de cair, algumas pessoas pensam que é só na carne, é só olhando para o sentido figurado da carne. Não, não, isso abrange tudo. Todo o sentido, porque Jesus falou para os discípulos ali, que eles iam cair, vigiai para não cair. Quem foi tentado pela carne? Não, não, foi a perseguição que teve. A perseguição que surgiu, e que todos fugiram, abandonaram a Cristo. Ou seja, orai para não cair, não abandonar a fé. Orai para não abandonar a fé, para não abandonar o princípio, para não abandonar a fé, para não deixar de seguir os princípios. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42, e a igreja permanecia, ou perseverava, no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Aleluia. Nas orações. Jesus recua novamente. Quando Jesus volta, Jesus encontra novamente, irmão. Diz alguns historiadores que aquele sono não foi da carne. Não, não. Houve umas densas trevas, porque Jesus estava sendo moído naquela hora. Por isso Jesus levava sempre para o Getsemane. E naquele relato, fez questão de enfatizar Getsemane. Getsemane era o lugar onde se extraía o azeite. E o azeitona passava por 4 prensas. E foi naquele dia onde literalmente Jesus foi moído. E Jesus está falando para os seus discípulos ali, ó, vocês vão passar por esse mesmo processo. Vocês vão passar por esse mesmo processo, as 4 prensas. Você tem que passar por 4 prensas. A primeira prensa que se passa é para esmagar, para ver uma união. Esmaga o caroço. A segunda prensa pega aqueles caroços, coloca dentro de um saco de pano, aí leva para dentro da casa do azeite. Para dentro da casa. Vai passar por 3 pesos de pedras diferentes. 3 pesos de pedra diferentes. Primeiro o azeite, que se sai do primeiro esmagamento, quando já está no pano de saco. É o azeite que se tira para levar aonde? Ao templo sagrado. A casa do azeite. Esse azeite é aquele que acendia o templo.
O candeeiro que ficava diante da arca do Senhor. Então, quando Jesus chega e se apresenta diante dele pela primeira vez, diz: orai. A lâmpada dele já estavam apagando. Tinha que acender a lâmpada, primeiro o azeite. A lâmpada já estava apagando. O primeiro azeite já estava acabando. O azeite já estava apagando. Jesus trazendo lições que nós não podemos deixar de orar. Quando oramos, nós estamos diante do Senhor. Quando estamos orando, nós estamos diante dEle. A arca é um tipo de Cristo. Jesus se apresenta para os discípulos: orai comigo, ou seja, estejam acordados, estejam despertados, não durma, não durma, não durma espiritualmente. Por isso que Paulo escreve à igreja: muitos estão dormindo, muitos estão mortos. Não podemos dormir. Não podemos dormir diante do Senhor. A nossa lâmpada tem que estar acesa, o nosso azeite tem que estar fluindo. Aleluia. Tem que estar fluindo, não importa onde você está. Olha, Daniel não estava em Jerusalém, mas o azeite estava fluindo. Olha, Daniel não estava com os pais dele, era um adolescente, mas o azeite estava fluindo. Olha, Daniel era um novo obreiro, mas estava fluindo o azeite, irmão. Primeira prensa de Daniel, você vai aprender tudo quanto é cultura judaica, tudo, você vai aprender de tudo. Mas vou até mais longe. Chega a dizer alguns estudiosos que Daniel se tornou um eunuco. Não tem afirmação concreta escrita, mas alguns chegam a dizer. Você sabe o que é eunuco? É a pior prensa que tem. É a pior prensa que tem, irmão. Não vai gerar vida, não vai gerar descendente, não vai ter herdeiro, não vai ter continuação da sua semente, da sua geração. Mas ele continuou. Ele continuou fiel. Aleluia. Ele continuou servindo. Quando eu vou um pouco mais à frente, a segunda prensa, Daniel orando. Deus visitou Daniel. Irmão, quando nós oramos, Deus nos visita. Olha Jesus no Getsemane. Permitam fazer esse paralelo. Olha Jesus no Getsemane. Os anjos visitou Jesus. Só Lucas relata isso. Jesus foi visitado pelos anjos. Olha os anjos visitando Daniel. Aleluia. Através de quê? Da oração. Deus revelou a Daniel que ele estava o quê? Oculto e escondido. Deus ainda faz coisas. Irmão, é interessante que esses dias eu comentando com um certo irmão, rapaz, milagre está assumindo a igreja. Antigamente nós ouvíamos falar de muitos milagres. Jesus curou Beltrano, Jesus curou Cicrano, Jesus realizou isso, Jesus realizou aquilo, mas hoje parece que o milagre está assumindo. Não é que está assumindo, só nós estamos afastando de Jesus. Nos afastando da fonte. Nós estamos afastando de Jesus, irmão. Nós estamos distanciando. Por quê, pastor? A oração. Irmão, a oração é o canal por onde nós nos aproximamos de Jesus. É o meio com que nós nos aproximamos dele. Então isso está se tornando escasso. Escasso. E o que está entrando no meio da igreja? Eu conversei com o pastor de manhã, e vou contar isso rapidinho aqui. Não quero fazer disso, irmão. O que eu vou contar agora não é para se tornar visões, revelações que Deus te dá no particular. Não faça disso doutrina, ou tornar disso um segmento, ou uma base teológica. Não existe, isso não é. Isso serve de experiência. Como Daniel teve muitas revelações e visões de Deus. Então, em certa madrugada eu estou orando, e isso mais ou menos umas 3:30 da madrugada, e quando eu estou orando lá, de repente o Senhor me dá uma visão, e aí o Senhor me leva para dentro de uma igreja, Assembleia de Deus. O Espírito Santo falava para mim: você está na Assembleia de Deus, uma Assembleia muito grande, e eu não vou nem falar o nome, mas eu vi mais ou menos onde que era, uma Assembleia de Deus, muito tradicional. E quando de repente, eu estou
no pátio da igreja, no pátio não, no porão. Porão não, é a saída. Vou dar um exemplo aqui. Quem já foi na igreja aqui, mais do que eu nunca fui no Belém, mas quem já foi no Brás, na sede do Brás, e viu que a saída, a igreja fica mais em cima e a igreja fica embaixo, naquela parte de baixo ali. A igreja fica em cima, embaixo é refeitório, lanchonete. Então, justamente ali onde eu estava. Então, quando o Espírito Santo me levava, eu começava a caminhar, o Senhor mostrava 2 casais, um jovem na igreja e um outro jovem. Um jovem trajado, era homem trajado de mulher, na igreja. E ele se aproximou do outro jovem, e eu estava com a irmã do meu lado, via meus filhos comigo, e quando eu olhava assim, eles começavam a se beijar, na frente de todo mundo. Os pastores passando, todo mundo passando, e eles se beijando. E eu fiquei horrorizado com aquilo. Eu falei, meu Deus, não pode um negócio desse. Eu fiquei escandalizado. Mas no outro dia eu falei para minha esposa. Falei para a Ruth, Ruth, você não sabe o que vai acontecer. Isso não foi visagem, Ruth. Isso foi uma visão que Deus me deu. Isso vai acontecer na igreja, nos tradicionais, dentro da igreja. E sabe o que eu preciso falar no meu coração? A falta de oração vai fazer com que isso entre, e não vão ter autoridade para nem falar nada. Preciso falar no meu coração, porque a oração te dá autoridade. A oração te dá poder para isso. Como assim, pastor? Essa madrugada, eu estou orando novamente, o Santo me leva num lugar, eu estou passando em um beco, como fosse uma viela, como fosse a favela onde eu morei na favela chamada Ângelo Sacol, lá no Arthur Alvim, buraco do, esqueci o nome do buraco lá, um buraco lá, e aí, a barroca, né, buraco da barroca, que certa vez eu passando por aquele buraco lá, um rapaz me enquadrou e disse assim, e aí, veio buscar uma coisa aqui, mano? Eu falei, não, eu sou servo de Deus, sirvo a Jesus, estou na casa do irmão ali, esqueci o nome do irmão agora. Aí fui na casa do irmão ali, não, então pode ir, pastor, pode ir, irmão. Então o Espírito Santo me levou quase para mim no mesmo lugar. Quando eu chego nesse lugar, o Espírito Santo me mostra um demônio. E ele fala assim, aqui você não passa. Aqui você não passa, aqui mando eu. Aqui mando eu. E sabe o que ele fazia? Ele agarrava na minha aliança, travava na minha aliança. Eu falei, Jesus, me socorre. Jesus, tem misericórdia. Jesus, me ajuda. Irmão, naquela hora, chegava um ser do meu lado, me ajudava. E disse, olha, sem oração, você não vai vencer não. Sem oração, você não vai ter autoridade para passar e entrar em determinados lugares. Sem uma oração, você não consegue vencer, porque o poder das trevas está sucumbindo. Aí o Espírito Santo me levou lá na palavra de Jesus e levou em Daniel. Jesus chegou a falar da seguinte forma, quando Jesus chegou na última oração com os seus discípulos, olha, é chegado a hora deles. Quem? Das trevas e do Império Romano. É chegado a hora deles, das trevas. E as trevas, ninguém vence sem oração, irmão. Você pode ter teologia, você pode ter o que você tiver, irmão. Você não vence o poder das trevas sem oração. Você não expulsa demônio falando só teologia. Você não tem essa autorização, irmão. Os filhos de Cefas, estudou tanto, mas não tinha autorização. Quando eu olho para as Escrituras, eu não vejo nenhum sacerdote, nenhum escriba, nenhum fariseu expulsando demônio. Nenhum. Quando Jesus chamou os seus 70, Jesus disse, olha, vai lá, em meu nome, orai, expulsai os enfermos, ou curai os enfermos, expulsai os demônios, e anunciai as boas novas. Os 70 vão e voltam felizes, porque eles voltam maravilhados pela autoridade que Jesus lhes concedeu, porque nem os discípulos de João tinham essa autoridade. Os discípulos das 3 classes teológicas que existiam na época não tinham essa autoridade, mas os discípulos de Jesus tinham essa autoridade, porque em Jesus havia a essência do poder. E Jesus levou eles para o caminho da oração. Irmão, sem a oração nós não teríamos essa autoridade. E o mal entra na nossa casa. E nós não temos discernimento. Porque tem discernimento que nós só conseguimos através da oração. Através da oração. A oração nos leva a um alto patamar espiritual. A um alto nível espiritual.
que muitas pessoas nunca vão chegar. Nunca. Só através da oração. Por isso que a oração está se deixando de lado. Que orar para quê? Eu vi um certo homem muito conhecido, está na mídia, e falou assim: orar para quê? Para que andar com os joelhos calejados? Para que andar de boca no pó? Isso é coisa do passado. Jesus já ganhou na cruz, conquistou na cruz. Mas Jesus ensinou o caminho, irmão. Jesus ensinou o caminho. Quando eu olho aqui para Daniel, Daniel trouxe isso para quem? Para os seus amigos que estavam lá. Vamos orar. Deus revelou. Quando Belsazar procura, Daniel, tu és o mesmo? Daniel, tu é o mesmo, tu é fiel? Tu ainda é temente a Deus? Tu ainda ora? Tu ainda tem intimidade com o teu Deus? Tu ainda consegue orar e Ele te responder? Tu ainda és o mesmo, Daniel? Porque estamos perdendo a essência, irmão. Estamos esquecendo desse caminho. Estamos agindo por vontade própria. Por vontade própria. Mas Jesus quer que voltemos, irmãos. A disciplina da oração. A disciplina da oração. Ah, pastor, não, o negócio agora é... Não, irmão, a oração, você, não sei que hora que você vai orar, mas se você for para o seu Getsemane, ninguém vai te ver. É o melhor lugar. É o melhor lugar. E hoje está na moda, se faz oração, se cobra. É, pastor, sim, eu tenho mensagem aqui de um camarada que me cobra. Semeie no meu reino que eu estou orando por você. Semeie na minha vida porque eu estou orando por você. Eu falei, meu Deus do céu. Eu estava dirigindo na igreja em Congonhas, uma irmã recebeu uma mensagem dessa e o rapaz pediu R$300, ora por mim que eu estou, me semeie na minha vida R$300 que eu estou orando por você, e tudo quanto é ruim vai sair. Eu falei, meu irmão, eu vou orar por você, Jesus vai te curar, e você não precisa depositar nenhum valor. Estava com câncer no útero, caroço no útero, mioma no útero, disse que era câncer, orei por ela, Jesus curou ela. Eu falei, irmão, não cobrei nada, Jesus não curou você? Curou, então está aí, seja fiel ao Senhor. Aleluia. Volte para o caminho. Por que Jesus não cura? Oração. Por que Jesus não liberta? Oração. Por que não acontece baixando com o Espírito Santo? Oração. Por que as portas muitas vezes se fecham? Oração. Por que tudo está travado? Oração. Por que a igreja não cresce? Oração. Se coloque de pé. Isso não pode ser excluído, irmão. A minha palavra nessa manhã é um EBD, é ensinamento, não é uma pregação, mas é trazer a oração, a consciência da oração, que nós precisamos orar, precisamos continuar orando, precisamos perseverar na oração. Pedro estava preso, Atos capítulo 12, a igreja estava orando, em um propósito, diz o texto, pela vida dele. Pela vida dele. A igreja não pode parar de orar, meu irmão. Aleluia. Esse é um caminho que nós nunca deixemos, não podemos deixar de trilhar. É a oração. Na oração do Getsemane, só Lucas registra que Jesus suou gotas de sangue. Uma oração foi tão fervorosa, no grego ali, ela foi tão intensa, tão fervorosa, Jesus nunca orou daquele jeito, a ponto de suar, de transpor os seus vasos sanguíneos, se dilatarem, e chegar a suar sangue, em prol de uma causa. Aí quando eu vou para João capítulo 18, a oração sacerdotal, Jesus começou aquela oração de Getsemane ali. Getsemane ali. Em prol de mim, em prol de você, em prol da causa do Evangelho. Não podemos parar de orar. Aleluia. Não podemos parar de interceder. Precisamos voltar. Precisamos voltar.